Vamos começar lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, é o nosso ponto de partida. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 1, e Deus abençoando. 2 Coríntios 1, o versículo é o 17. Abre lá em 2ª carta aos Coríntios, o capítulo é o 1, o versículo é o 17. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou que o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olha aí, pessoal. Por isso que é importante você ficar conectado com Deus, para quando Deus falar contigo. Porque quando Deus fala com você, quando você ouve a palavra, Deus está dizendo que vai fazer na sua vida uma determinada coisa. Mas o que seria? Irmão, cada um aqui tem uma vida, cada um tem um coração. Quer dizer, Deus, ele tem a maneira dele de falar com cada pessoa. Aí de repente vem aquela palavra no seu coração, vem aquela promessa de que Deus vai fazer, e na mesma hora você tem que dizer: Pai, o Senhor para as suas promessas o Senhor diz sim, e aquilo tem que entrar no seu coração, porque tem uma diferença muito grande entre o sim e o não. Ô pastor, claro que tem diferença entre o sim e o não. Suponhamos aí que você vai fazer algo. Aí você vai chegar lá e você precisa do sim. Mas chega lá, você leva um não, né? Já pensou se quando eu conheci a Suzy, gostei dela, vi que era a mulher que eu queria que vivesse comigo para sempre, e cheguei para ela e conversei com ela. Aí as coisas foram se arrumando para o noivado, depois para o casamento. Aí já pensou se ela tivesse falado não? Aí a coisa ia ser séria, quer dizer, o não é o não. Quer dizer, a pessoa, se chegar para alguém e falar assim: então, a gente está namorando, a gente está noivo, e aí, vamos casar? Aí a pessoa fala não. Aí o não já é um balde de água fria. Só que Jesus não está falando não para nós, ele está falando sim. Ele falou todas as promessas dele para nós é sim. E às vezes a pessoa ouve uma mensagem dessa e ela continua a mesma coisa, a vida dela, parece que ela não ouviu nada, e ela continua vindo na igreja, parece até um piloto automático. Quer dizer, ela continua, não, irmãos, ele está dizendo aqui, não é, quer dizer, ele diz aqui, ó, o que eu delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não, não. Aí no versículo 20, ele fala: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Quer dizer, ele diz aqui, e além do sim, ele vai mais longe ainda. Ele fala: e por ele o amém. O que significa amém? Amém significa assim seja. Ele fala: além de eu estar falando sim para você, eu estou falando assim seja. Quer dizer, ele está falando isso com a gente. Só que aí a pessoa vem na igreja, às vezes o corpo da pessoa está aí, o espírito, só Deus sabe onde está. Tem uns que estão, pessoal, a pessoa não tem se renovado, ela ouve a palavra, parece até um disco quebrado, né? Não, mas eu assisto o programa, eu assisto isso, não, eu não perco a palavra, eu estou de madrugada, eu pego o YouTube, eu ouço a palavra, mas só que Jesus está falando, tudo que eu disse para você,
na minha palavra, eu estou dizendo para você que é sim. Irmãos, então tudo que diz respeito à nossa vida, parece até repetitivo o que eu estou dizendo para você. Até eu estava comentando com o doutor Davi hoje de manhã, a respeito de uma palavra que eu recebi. Irmãos, aquela palavra entrou dentro de mim, eu estava começando na igreja. E o pastor ali, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele deu para você tudo que diz respeito à palavra, e a prosperidade estava no meio. Irmãos, aqui não entrou no meu coração como entrou a cura. Quer dizer, entrou no meu coração. Então, eu falei, peraí, da mesma maneira que eu falei, então eu estou curado. Eu falei, então eu sou próspero. Irmãos, parece algo, isso vai fazer mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje, pessoal. E eu saí tão feliz da igreja, mas tão feliz. Irmão, parece até uma coisa que eu vou dizer para você. Tinha dia que eu saía tão feliz da igreja, que nem o ônibus eu pegava, irmão. Para você ter uma ideia, a Praça da República para o Ipiranga, quem conhece São Paulo, é longe, pessoal, é longe. Dá mais ou menos andando, dá mais de 1 hora. Ah, irmãos, mas eu ia louvando a Deus, eu engrandecendo o nome do Senhor. Eu falo, o Senhor falou comigo. O Senhor falou que eu sou vencedor. E esse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei lá a minha Brasília e na Avenida do Estado, quer dizer, aquela coisa toda. A minha Brasília era tão conhecida que quando eu chegava, o pessoal falava, ele chegou, porque o barulho vinha lá de longe, né? O pessoal falava, o pastor chegou, né? Quando eu comecei a dirigir igreja. Irmãos, eu cheguei em casa, eu não queria nem saber se eu estava morando naquele quarto e cozinha quase 30 anos, com banheiro fora. Eu falei, eu sou próspero agora eu sou próspero. Por quê? Porque Ele falou para mim sim. Ele disse para mim sim, não é não. O não às vezes a pessoa está ouvindo a palavra, ela acha que Jesus está falando sim para todo mundo, mas para ela é não. Mas por que para você é não? Se Ele morreu por você naquela cruz. Para você é sim também, só que você tem que crer. Quer dizer, você precisa crer. Quer dizer, a felicidade para um casal é sim, a felicidade para uma pessoa é sim, mas ela tem que crer, ela precisa ficar firme. Eu lembro que eu entrei em casa, falei com a minha mãe, falei, mãe, eu sou próspero, eu vou tirar a senhora desse buraco, mãe, a senhora vai sair desse buraco, porque Deus vai abençoar nós, mas uma empolgação mesmo, irmãos, em nome de Jesus, lembro como se fosse hoje. Ela até falou, ai filho, você quer comer? Eu falei, não quero comer nada não, mas eu estou falando de prosperidade, que Deus mudou a nossa vida hoje. Irmão, tem gente que Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo, e por Ele amém, assim seja, porque todas quantas promessas de Deus são nele sim. Parece que não está falando nada para a pessoa. Sabe por quê, pessoal? Às vezes é o espírito da pessoa que não está conectado com Deus. Quer dizer, então ela ouve a palavra, mas quem se comunica com Deus, porque Deus é espírito, é o espírito, não é a carne. A carne pode estar cansada, pode estar esgotada, mas o espírito se comunica com Deus. Quer dizer, e aquilo vem, quer dizer, Ele falou um sim para nós, de uma maneira tão forte. Eu vou te dar aqui, abre lá, quer dizer, a maior prova do sim, eu vou mostrar para você, em Gálatas capítulo 3. Isso aqui é prova do sim. Você vai fazer um negócio, né? Você quer comprar uma casa. Aí você chega lá, a pessoa que está vendendo a casa. Aí começa aquele acordo, vai e volta. Não quero. Ah, mas eu quero isso. Não, eu quero aquilo. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco a pessoa olha para você que está vendendo a casa e fala assim, então tá bom, sim. Ah, irmãos, é sim. Você fala, puxa, aí você já começa a imaginar, isso aqui eu vou fazer o seguinte, nessa sala eu vou fazer isso, nesse quarto eu vou fazer isso, é por causa do sim. Se fosse não, era diferente. Quer dizer, então, irmãos, às vezes a pessoa, ela está recebendo um sim de Deus, mas ela não está agindo como se recebesse um sim. Tem pessoas que você olha para ela, quer dizer, ela pode estar recebendo sim, mas a atitude dela espiritual
é como se estivesse recebendo um não de Deus. Quer dizer, ela age de uma maneira que parece que a vida dela é só não. E Jesus está dizendo, para mim a promessa eu digo sim. Olha Atos 6, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Depois de 2 aos Coríntios, vem Gálatas 3. O versículo é o 13. Olha o que ele está dizendo aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer, por que que ele se fez maldito? Ele não era maldito, mas ele se fez maldito por mim e por você. Jesus, irmãos, nunca foi pobre. Pastor, Jesus nunca foi pobre? Nunca, nunca, nunca. Ah, pastor, mas ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura porque o pai e a mãe foi procurar pousada, tinha uma festa na cidade, estava lotado, não tinha hotel, não tinha pousada. Você tem que conhecer a história para você poder entender. Foi por isso que ele nasceu numa manjedoura, porque o José tinha condições de pagar uma pousada. Ele tinha condições de pagar um hotel, só que estava tudo lotado, tinha uma festa na cidade e não tinha. Então Jesus nunca foi pobre, ele se fez pobre. Se tem alguém aqui que alguém falou que Jesus é pobre, é que Jesus foi pobre, é na cabeça dela. Aí ela saiu falando para as pessoas. Quando é que você viu Jesus pedir esmola? Quando que você viu Jesus pedindo para os discípulos pedir esmola? Quando? Muito pelo contrário, ele falou, vocês vão lá na cidade agora, vocês pegam um jumento lá que nunca ninguém subiu nele. Ele quis um jumento zero. Não é, pessoal? Talvez na cabeça de alguns aqui, que estão servindo Deus, vai lá e pega um pangaré para mim. Então na tua cabeça tem mais o que é do diabo do que o que é de Deus. Porque o pangaré é o diabo que colocou na tua cabeça aí. É o diabo. Quer dizer, a qualquer coisa, não foi Deus que colocou no teu coração. Qualquer coisa foi o diabo. Falou, qualquer coisa para você está bom. Uma vez uma senhora não estava dizendo, eu me sinto tão só, eu me sinto tão sozinha, eu queria um marido. Então, amém. Ora, eu me sinto tão só, eu queria um marido, nem que fosse para me bater. Irmão, quem colocou isso na mente dela? Só pode ter sido Satanás. Eu queria uma pessoa, nem que fosse para morar debaixo da ponte com ela. Aí vai morar você, ela e Satanás. Quer dizer, quem colocou isso na tua cabeça? Não foi Deus. As promessas de Deus é sim. Ele está dizendo que é sim. Por que que eu estou falando isso para você? Porque você começa a ler a Bíblia e você vai aprendendo que o Abraão foi o pai da fé. O Abraão que iniciou ali. Irmão, você começa a ver como o Abraão era abençoado. Chegou um momento que Deus falou assim, eu faria alguma coisa sem antes falar com o meu servo Abraão. Irmãos, isso é uma moral muito grande que ele adquiriu diante de Deus. Aí você pega e você vê, né? E às vezes a pessoa fala, não, mas isso daí... Não, irmão, você vai ver o que está escrito no versículo 14. Olha o que está escrito no versículo 14, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Se você crê, aquilo que Deus deu para o Abraão, a bênção de Abraão, porque para eu poder ter o que o Abraão tinha, eu tinha que ter o sangue do Abraão. Aí o Abraão, ele morreu, deixou o filho, que é o Isaac, e assim foi indo, e assim ia chegando. Aí você ia chegar assim para mim e falar assim, não, espera aí, você é parente do Abraão? Eu falo, não, pode olhar aí, ó, pode olhar, Eduardo Galhardo, né? Aí ele ia procurar lá, na minha árvore, né, genealógica, olhar e falar assim, olha, eu acho que você não é parente do Abraão, não. Falou, não, espera aí, então como é que vai fazer? Então eu não sou, tudo bem, não seria, eu não seria, só que quando Jesus morreu naquela cruz,
quando ele morreu naquela cruz, por que ele morreu naquela cruz? Por que ele morreu no madeiro? O pior tipo de morte que pode existir. Hoje, o doutor Davi estava explicando, uma explicação muito boa do que era uma morte na cruz. Quer dizer, era terrível, a pessoa morria por asfixia, né? Quer dizer, ainda aqueles ladrões que estavam um do lado do outro de Jesus, ainda quebraram as pernas deles ainda, para eles poderem morrer mais rápido, para eles não se sustentarem, porque ia se sustentando para poder respirar. Quebraram as pernas, a pessoa respirava menos ainda. Então, quer dizer, Deus não permitiu fazer isso com Jesus, porque estava escrito na palavra que nem um osso se quebraria. Então, ninguém quebrou nem um osso de Jesus, que estava escrito na palavra. Por que ele fez tudo isso? Para que essa bênção, ele diz aqui no 6, olha o sim maior aqui para você, olha o sim maior, e falou aqui, no versículo 6, versículo 14, perdão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, pela o quê, pessoal? Pela fé. É pela fé que essa bênção chega a você. A hora que o pastor falou para mim que eu era próspero, ele falou pela fé. Foi pela fé que ele falou. A hora que alguém falou que eu estava curado, foi pela fé que falou. Não é? Ele não fez, ele não foi lá e viu minha conta corrente, que se ele olhasse minha conta, aliás, eu nem tinha, né? Porque o negócio estava pior que pau de galinheiro. Tudo sujo. Aí, se ele olhasse minha conta, quando queria falar que eu era próspero? Nunca. Se ele olhasse a minha saúde, que eu cheguei a ter 47 quilos, quando queria falar que eu estava curado? Não tinha como, se ele pegasse meus exames, como é que ia falar que eu estava curado? Aliás, quando o pessoal olhava, o meu aspecto era um aspecto meio de quem tinha umas doenças meio estranhas para a época, né? Então, quer dizer, o que ele falou para mim era pela fé. Quer dizer, então, quando uma coisa é falada pela fé, se você crê, é sim para você. Se eu creio, é sim para mim. Se você não crê, é não. É sim pela fé, não é sim porque está escrito lá. Não é sim porque eu estou falando para você. Porque o outro está falando. Irmão, tem gente que ouve a palavra de Deus desde o dia que nasceu. Segurava a mamadeira lá e ficava escutando a palavra, e cresceu na palavra, que a pessoa fala, eu nasci num berço evangélico, né? E tudo mais. A pessoa falou para mim, pastor, você nasceu num berço evangélico? Não, eu nasci, foi num lugar onde minha mãe me teve, né? Quer dizer, como é que eu ia, né, saber onde é que era? Né? E vim descobrir Jesus bem depois. Mas esse sim que ele está dizendo é pela fé. Se você receber esse sim, que ele está falando pela fé, e você começar a crer no que ele está dizendo pela fé, não adianta você falar, eu sou próspero, eu vou ver aqui, pastor, como é que eu sou próspero se eu não tenho nenhuma oferta para dar hoje na Santa Ceia? É porque você não teve fé para pegar o envelope há 30 dias atrás, chegar diante de Deus e falar, Pai, eu não aceito chegar lá de mão abanando. Talvez você seja uma pessoa que você já se acostumou a chegar com a mão abanando. Esse é o problema. Agora, se pela fé você falar assim, não, espera aí, o Senhor disse que as bênçãos do Senhor para mim são sim, e a prosperidade é um sim que o Senhor deu para mim. Então, eu não aceito isso não, Pai. Eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou me colocar diante do Senhor, e assim é tudo na nossa vida. Quer dizer, a bênção de Abraão chegou para nós pela fé, quando Jesus morreu naquela cruz. Agora, se eu não creio, é como se Jesus tivesse morrido em vão. Todo aquele sofrimento dele foi para conseguir tudo isso para mim. Irmãos, eu vou mostrar para você como que é a cabeça, às vezes, de uma pessoa que ela não está crendo. Ela quer o Pai, ela precisa do Pai, mas só que o jeito dela pensar tem que mudar. Um versículo que me ajudou muito, está em Romanos 12, eu não vou dar agora,
senão fica muito longo a mensagem, mas falou muito ao meu coração. Em Romanos 12, no versículo 2, diz que nós temos que renovar o nosso entendimento. Renovar. Por exemplo, você viu o seu pai casado, o seu avô casado com a sua avó, o seu pai com a sua mãe. Ô pastor, o meu avô e a minha avó eram pessoas que pareciam dois pombinhos, como se amavam. Depois o meu pai e minha mãe, parecia dois pombinhos, como se amavam. Então você casou e você tem facilidade para ser um pombinho e ela uma pombinha, porque acostumou em lares que tinha muito amor de casal. Não, pastor, olha, eu falo para você, eu era pequeno e eu me lembro que a minha avó deu uma vassourada no meu avô, quebrou a perna dele. A pessoa lembra. Aí, pastor, o meu pai, um dia, ele virou a cabeça e arrumou uma outra pessoa. Saiu de casa. Sabe o que você vai precisar? De uma renovação de entendimento. Se você não tiver essa renovação de entendimento, você nunca vai ser feliz no seu casamento. Porque você vai ficar pensando no seu avô, você vai ficar pensando no seu pai, na sua mãe. Você nunca vai ser feliz. Igual você vê, pastor, eu tenho um amigo meu, montou uma empresa, quebrou. O outro também quebrou. O outro era empregado, foi mandado embora, tem capacidade, mas está ganhando um salário mínimo. Se você não renovar o seu entendimento, você vai ficar escravo disso aí. Sempre falando. Quer dizer, tem que haver uma renovação. Se você não começar a pensar diferente, agir diferente, tem gente que se você falar, para ela falar 5 livros da Bíblia, ela não sabe. Se você falar, para ela falar 5 nomes de remédio e 10 de doença, ela fala. Ela fala. Por quê? Porque o entendimento dela na palavra não se renovou. Ela se especializou em coisas que para ela não vai ajudar nada. Quem tem que saber nome de remédio é médico, não é ela. Quem tem que saber nome de doença é médico, que vai falar para ela, não é ela. Ela ficou se especializando em coisas que não vai levar ela a nada. Tem gente que se especializa em ficar assistindo esses programas. Por que você acha que esses apresentadores de tragédias, eles ganham quase $500 mil por mês? Muito mais, né? Tem uns que estão ganhando quase $1 milhão por mês. Por quê? Porque há um público que se interessa em ouvir aquelas tragédias. Quer dizer, por que a pessoa se interessa? Enquanto ela não renovar o entendimento dela, ela vai continuar. Essas notícias para ela, e ela, além de ouvir, dificilmente ela vai contar para alguém amanhã a palavra que ela ouviu hoje. Ela vai contar, às vezes, uma tragédia dessa que ela ouviu durante a semana e tudo mais, e aquela coisa. Quer dizer, mas por quê? Porque o entendimento dela não se renovou. Eu vou mostrar para você, eu não vou dar a parábola do filho pródigo. Eu só vou mostrar que ele estava cometendo um erro muito grande, que alguém possa estar cometendo aqui. Que eu procurei não cometer quando eu ouvi a palavra. Tanto é que eu fui para casa já crendo. Eu já fui para casa crendo. Porque se eu tivesse colocado isso na cabeça, Lucas 15, tem gente que colocou. Lucas 15, aí tem que mudar. Se não mudar, Lucas 15. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Tudo bem, caiu em si, parabéns. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Parabéns. Eu vou me levantar e vou até lá. Mais uma atitude nobre. Só que quando ele falou aqui, ele falou: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui que foi a falha dele. Tem gente que diz isso. Não preciso de muito não, pastor. Eu tendo um pouquinho, por isso que você não traz nenhum real na Santa Ceia, que você falou que você não precisa de muito, né? Por isso que você não está tendo condições até de ajudar algumas pessoas, que você falou que você não precisava de muito.
Tem gente que também é assim. Não, eu tendo saúde, não, porque a saúde não tem nada a ver com a prosperidade. Aí eu tendo prosperidade, tá bom. Olha, na cabeça dele, ele ia voltar para o pai. E ele falou, olha, se o meu pai me colocar no meio dos trabalhadores, já está bom demais. Irmãos, quem tem que saber o que tem para mim é Deus. Ainda que você tenha errado, e se Deus olha para o teu coração e Ele tem o melhor para você? Por que você está dizendo que você aceita o pior? Por que essa razão? Ele falou, eu vou voltar, e olha, eu aceito até ser um trabalhador do meu pai. Ou seja, eu vou ficar lá, eu não preciso mais ter uma posição, eu não preciso nem mais ter status de filho. Quer dizer, porque você pecou, porque alguém pecou, acha que não precisa mais ter status de filho? Eu não abro mão do meu status de filho. Eu não abro mão. Pastor, mas eu errei, você não sabe o que eu fiz. Ninguém sabe o que ninguém fez, ninguém está aqui para poder condenar e nem julgar ninguém. Mas eu não abro o meu status, eu não abro mão do meu status de filho. Eu não abro mão, eu sou filho. Ele falou que todas as promessas dele são para mim e amém. São sim. Assim seja, por que eu vou abrir mão? Vou chegar aqui, pai. Olha, tudo bem, pode colocar eu para ser um nada. Mas por quê? Por que esse entendimento? Pastor, não. O Manassés, irmãos, para você ter uma ideia, o Manassés foi um rei. Ele fez pior do que as pessoas do mundo, do que aqueles que não gostavam de Deus. Fez pior. O que aconteceu? Foi preso. Prenderam ele na Babilônia. Ele estava preso. Ele se arrependeu. Chegou lá, se arrependeu. O importante é o arrependimento, irmão. Remorso não adianta. Remorso vai fazer de novo, né? Remorso vai fazer de novo. Só que fica com remorso. Não, arrependimento é diferente. O dia que o Pedro se arrependeu de ter negado Jesus, aí acabou, não negou mais. Agora, enquanto tem remorso, né? Eu sei que eu estou errado, eu sei. Não, isso é remorso. Quer dizer, quando uma pessoa ela se arrepende, não remorso. Quando há um arrependimento, o caso do Manassés, ele se arrependeu. Deus devolveu, tirou ele da prisão. E sabe o que Deus fez? Devolveu o reinado para ele. Devolveu o reinado. Olha, você, Manassés, você errou, você era rei, você fez tudo errado, agora sabe o que você vai ser? Você vai ser um nada aqui no reinado. Você vai ficando ver o rei lá, e você nunca mais vai ser rei. Por que nunca mais vai ser? Se ele se arrependeu, Deus tirou ele da escravidão lá, que ele estava preso na Babilônia, e devolveu o reinado para ele. Pastor, mas aonde eu pregava, o meu pastor não deixa mais eu voltar. Isso é o problema do pastor com Deus. Você vai poder pregar na praça, nos hospitais, aonde você quiser. E se o arrependimento for sincero, Deus vai te levantar e acabou. Sem precisar de homem nenhum. Sem precisar de homem nenhum. Sem precisar de aceitação de homem nenhum. Mas só que tem que ser sincero. Porque quando a pessoa diz que, mas parece que Deus não me quer, não. Quer dizer, a pessoa tem que crer. Ele falou, na cabeça dele, ele ia voltar na cabeça dele. Eu não sei, você tem que ver como é que está na tua cabeça. Eu acho que agora o que eu fiz, eu vou ter que dar um tempo agora, uns 2 anos, 3 anos, na tua cabeça é assim. Deus já viu o teu arrependimento, já falou, depender de mim, está tudo no mar do esquecimento já. Depender de mim, essa conta já está zerada. Não, mas não arrependeu? Tem que arrepender. Se não arrependeu, não. Agora arrependeu. Deus pega o pecado e lança no mar do esquecimento. Acabou. É assim que funciona. Tanto é que ele chegou lá, ele foi falar, pai, eu pequei. Quer dizer, daí ele falou, qualquer posição lá que o meu pai me dá, vou ser empregado dos trabalhadores lá, vou juntar com o trabalhador, não esquento mais em ser filho. Irmão, abrir mão de ser filho? Quando?
Jesus pagou isso para você na cruz, você vai abrir mão? Ah, mas o que eu fiz, o que você fez, conversa com ele. Fala, pai, eu estou arrependido, mas eu não abro mão de ser filho, não, eu te amo. Eu quero, foi o que o Davi fez. Não tira de mim o teu espírito. Errou, eu pequei, somente pequei, mas ele não abriu mão de Deus. É aí que está a diferença. Aí chegou lá, voltando na cabeça dele, né? Ah, eu vou ser empregado e não sei o quê, porque na cabeça dele. Só que chegou lá, o pai colocou ali uma sandália no pé dele, colocou o anel no dedo dele. Sabe o que significava esse anel? Quando eles olhavam aquele anel, falavam assim, ó, depois de mim vem ele, tá? Quem tinha esse anel, tá? Depois de mim vem ele. Qualquer trabalhador via aquele anel no dedo dele e falava assim, ó, depois dele vem o filho, tá? É o que tem o anel, que tem as decisões. E ainda mandou matar, não foi um novilho qualquer, não. Pegou o melhor que tinha, o mais caro que tinha. Por isso que o outro irmão dele ficou chateado, porque pegou, para mim nunca ninguém deu nada. É na cabeça dele que nunca tinha nada. Enquanto na cabeça ficar assim, não adianta. Ah, eu acho que não é para mim, eu acho que não é isso para mim, eu acho que isso daí não é bem assim, o pastor falou, mas o que eu fiz não é tão simples assim. Eu não sei o que a pessoa fez. Eu só sei que a pessoa que se arrepende de verdade, no coração de Deus não tem essa carência. Não tem. Não tem. Quantas vezes um filho, uma filha, fala assim, nossa, o que eu fiz agora, o meu pai não vai me perdoar, a minha mãe não vai me perdoar. E não tem pai lá que às vezes está lá na loja infantil, já comprando uma roupinha para o bebê. A mãe está lá comprando uma roupinha. Fala assim, a minha mãe nunca vai me perdoar. Aí ela fala, tá me chamando para almoçar agora lá em casa. Como é que, na cabeça dela, ela achava que aquilo ia demorar uns 10 anos para a mãe perdoar, para o pai perdoar. E o pai já não vê a hora de nascer a criança, fala, não, eu vou pegar, eu vou abraçar esse bebê, porque esse bebê não tem nada a ver com isso. Essa criança já até comprou a roupinha, aí ela chega lá pensando que o pai vai ficar 10 anos sem olhar para a cara dela. O pai fala, ó, filha, nós fizemos um almoço, a gente chegou à conclusão, a gente te ama, a gente já comprou uma roupinha para a criança. Ela fala, nossa, que é isso, gente, né? Que é isso, né? Tão rápido. Irmão, você tem que ver como que funciona o seu jeito de pensar com Deus. Quer dizer, se você se arrependeu, se você chegar diante de Deus e falar com Ele, o que Ele está dizendo para você? Ele falou, não, ó, filho, é o churrasco, é sandália no pé, é anel, é coisa ali. Na cabeça dele ele já estava falando, olha, eu acho que eu vou ter que ralar muito, eu acho que vou ter que me esforçar. Parece que tem gente que só está feliz quando está carregando pedra, né? Isso é o demônio que colocou para você. Isso é o demônio que colocou. Ele colocou que você precisa, para ser feliz, sofrer, que você precisa pagar o que você fez. Ele está dizendo que não. Vamos voltar lá para a gente terminar? 2 Coríntios 1:20. Olha, irmãos, hoje alguém que você ama está dizendo sim para você. É o Deus maravilhoso, é Jesus maravilhoso. Você ficou feliz ou não ficou quando a pessoa que você ama falou sim para você? Puxa vida, né? Ô pastor, lembro como se fosse hoje. Pastor, eu lembro de um não que eu levei, fiquei triste. É assim mesmo. Tem coisa que é melhor perder do que achar. 2 aos Coríntios, Coríntios 1:20. Segura essa palavra com você, ó. Ele está dizendo sim para a tua saúde também hoje. É sim. Para a tua saúde é assim. Creia nisso, creia. Para a sua santidade também é assim. Ele está dizendo, ele quer. Ele diz aí, ó, porque todas quantas promessas há de Deus, são neles sim. Por isso que é bom você descobrir o que Deus falou. Não fica de uma maneira alienada, não, sem saber o que Deus falou com você. Porque a hora que você descobre,
A promessa dele é para você, sim. E por ele o amém, o assim seja. Para a glória de Deus, por nós. É por nós que ele fez isso. Irmãos, se não fosse por nós, por que queria morrer naquela cruz? É por nós. É por nós. Agora não fica com essa cabeça igual o filho pródigo, não. Ah, nem que for para sofrer, eu vou voltar. Você está errado, irmão. Quando você voltar, ele espera você com o anel, a sandália e o churrasco pronto. Esse é o Deus que nós servimos. Todas as promessas dele para nós são sim. Se alguém explicou para você que é não, tire esse entendimento aí. Falou, meu pai disse sim para mim. E ele vai fazer de tudo para eu poder me salvar, porque ele me ama. O amor dele é incondicional. Amém? Vamos nos colocar em pé para a gente orar?